Eu acho que a gente achou. Essa daqui é a Sony A6400, mas será que ela é boa pra você? Bora descobrir nesse vídeo. Fala viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é uma lista dos 10 motivos para comprar a Sony A6400 como câmera custo-benefício em 2023. Faltou até um pouco de ar aqui para falar essa frase, mas vamos aí. Essa câmera que a gente tá falando aqui, a Sony A6400, é uma câmera de 2019, galera. Só que esse canal aqui, ele só tem um aninho. Então, se vocês puderem se inscrever no canal, deixar um like aqui no vídeo. Se você gostar do conteúdo, claro, se você não gostar, não precisa. Isso ajuda muito a gente a conseguir seguir o nosso trabalho e fazer coisas legais pra vocês. Então é isso, bora voltar pro vídeo. Falando nessa câmera aqui, que é lançamento de 2019, a gente tá falando de uma câmera que veio com um dos primeiros upgrades que muita gente pedia na Sony. Um visor articulado. Então essa câmera, ela vira para você poder ou se ver, ó, você consegue reparar aqui, eu vou ligar ela para vocês verem melhor, ou para você aumentar o seu range de visão aqui, ó. Então você consegue ver de uns ângulos um pouco melhor. Mas o principal dela foi esse ponto aqui, que é uma coisa que é interessante, é muito legal e é o nosso primeiro ponto dos 10 motivos para comprar essa câmera em 2023. As câmeras da Sony não tinham esse visor. Para quem lembra da 6500 que a gente fez review ou da 6300 que a gente tinha, eram câmeras que o visor parava aqui, ó. Então o range deles era mais ou menos esse. Ela só vinha até aqui. Então isso era uma coisa bem ruim e que atrapalhava bastante o workflow do dia a dia. Você não conseguia nem fazer vlog com essas câmeras, então ficava assim bem chato. E aí quando lançou a 6400 e a 6600, eles mudaram essa telinha. Lembrando que a 6400 tem esse visor que sobe e a 6600 tem um visor lateral. Então assim, não é igual, tá? Esse visor aqui, infelizmente, ele, apesar de ser legal, ele tem um problema. Muita gente que grava, coloca em cima da sapata de flash um microfone, um áudio, alguma coisa para ajudar na hora que tá gravando. E quando você coloca o microfone e sobe essa tela, já não dá mais, ó. Então se eu for colocar o microfone aqui pra fazer um vlog e subir a telinha, eu já não consigo. Então não é uma coisa assim tão boa, mas é melhor do que não poder virar. Esse é o primeiro ponto positivo dela, que é um pouco controverso, mas é um ponto positivo. E câmeras, por exemplo, como a 6300, a 6500 já não vão ter. Isso pode atrapalhar assim o seu workflow. Puta que me pariu, mas que porra. O segundo ponto positivo que eu acho interessante dessa câmera para se comprar como custo-benefício é também o fato dela gravar em 4K, tá, galera? Essa câmera aqui, ela tem a opção de 4K, mas vocês já devem saber que o 4K é limitado a no máximo 30 FPS. Você não vai conseguir gravar com ela além de 24 e 30 FPS, tá? Ela também permite você escolher a taxa de bitrate, tá? Você pode gravar em 30, 60 ou 100 megabits por segundo. E em 24 você também consegue gravar em 60 a 100 megabits por segundo em Super 35, tá? Então que é uma coisa bem interessante. Quando a gente tá falando aqui de Full HD, a gente já vai ter 120 a 100 megabits, 24, 30 e 60. Então essa câmera sim já grava em Full HD 120. E isso é uma coisa muito interessante e ajuda você a fazer cenas muito legais. O terceiro ponto positivo que eu acho dessa câmera, que é uma coisa que para quem viaja muito ou quer levar como câmera de vlog ou uma câmera para fazer tipo uma imagem secundária, o peso dela tem que ser levado em consideração. Essa câmera é muito leve, galera, é muito levinha mesmo. E com essas lentes da Sony crop, tipo 35OSS, 50OSS, que são lentes estabilizadas, você tem uma câmera muito leve e muito estável, porque você acaba tendo muita estabilidade com ela, apesar dela não ter os 5 eixos estabilizados. Você liga o steady shot da câmera com o steady shot da lente e você tem assim uma qualidade incrível. Você consegue fazer bastante coisa utilizando essa câmera com um peso assim bem interessante. E como a gente está falando de uma câmera custo-benefício, a gente não poderia deixar de entrar nesse detalhe como quarto ponto para valer a pena essa câmera. Essa câmera, galera, tem um sensor APS-C, então ela tem um sensor cropado. Isso faz com que as lentes para ela sejam muito mais baratas do que as lentes para sensor full frame, tá? Então você vai conseguir um range de lentes muito mais barato e com muito mais opções num preço acessível do que você conseguiria numa lente full frame. Ir para um corpo full frame é realmente mais caro, porque as lentes serão mais caras, as velocidades normalmente de gravação são mais altas, então assim, aqui é um custo-benefício muito interessante, vai te entregar boa qualidade, igual vocês vão ver nas imagens que a gente vai fazendo, e também custo-benefício. Só lembrando que se um dia você quiser fazer um upgrade para uma full frame da Sony, o ideal é que você use lentes full frame, tá? Para você ter uma maior qualidade e utilizar 100% do sensor. Mas se por acaso você quiser ficar com alguma lente específica, ela ainda vai funcionar numa câmera full frame com o fator de crop APS-C, tá? Então você não precisa se preocupar com isso, de não ter nenhuma lente para trabalhar enquanto você vai fazendo o upgrade. Uma outra
coisa interessantíssima dessa câmera é o ISO. Você consegue utilizar essa câmera com ISO assim até que impressionante comparado com o tamanho do sensor. Se você for levar em consideração uma SL3, por exemplo, que tem um sensor parecido, ela vai desempenhar pior em baixa luz do que essa câmera aqui, tá? Essa câmera, assim, ela é um pouco mais cara que a SL3, não é o mesmo preço, mas é uma câmera que não é tão mais cara assim para a qualidade de ISO que entrega. Então, assim, ela tem um ISO que você consegue utilizar, ele é utilizável até uns 10 mil, 8 mil, assim, bem tranquilo. Cara, dificilmente você vai precisar de mais de 10 mil de ISO, tá? Só se você realmente quiser ficar filmando coisas noturnas e nunca tem iluminação nenhuma. Mas, assim, não vai ficar legal sua imagem com nenhuma câmera gravando desse jeito. Começa com ISO 500, agora a gente vai aumentando. ISO 640, 800, 1000... 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, ISO 10000. A partir daqui a gente vai mexer na velocidade do obturador um pouquinho. O obturador foi para 500, o ISO tá 10.000. ISO 12.800, ISO 16.000, mudei. ISO 20.000. Ó, repara que quando tá na parte branca tá mais suave, mas quando mostra os pretos no canto direito que não tem muita luz, ele fica bem granulado. Próximo. ISO 25.600. ISO 32.000. É o máximo que ele vai no vídeo. Para foto ele vai mais, mas em vídeo o máximo é esse. Bom, outra coisa que é importante a gente falar dessa câmera é de fato o foco, tá? Além dessa câmera ter um foco super rápido, tanto para vídeo quanto para foto, e ter muitos pontos de foco para cobrir quase que o sensor inteiro, ela também tem aquela funcionalidade incrível de foco no olho e foco no rosto. Ó, enquanto ele tá encontrando o rosto, ele vai. Agora que ele parou de encontrar, ele tira. Põe a mão de novo, o rosto na frente, põe a mão, tira a mão. Esse no modo de foco de rosto, tá? Ó, não tem nada, entra. Ah, é instantâneo que ele encontra o rosto ali. Mais uma vez. Vai. Então é quase que instantâneo, ele já encontra o rosto. Então se eu jogar pra cá, ó, ele não tá mais focando no rosto. Agora ele volta pro meio, tá? Quando eu venho pra cá e ele identifica que tem um rosto aqui perto, aí ele já foca. Mas se eu jogar pra cá, ele identifica o meio. Então é assim que você tem que configurar a tua câmera também. Ó, e um ponto importante dessa câmera que eu acabei esquecendo de falar. Ela tem bastante roll and shutter, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, quando eu faço assim, ó. Repara como a imagem fica meio gelatinosa, ó. Tá vendo? Ela tem bastante roll and shutter. E é normal, essas câmeras normalmente tem mesmo, tá? Mas eu acho que ela ainda tem um pouco menos do que a ZV-10, mas é bem parecido. E para quem faz vídeos e fotos de animais também isso pode ser muito legal, porque ela consegue identificar o olho dos animais e facilitar muito o foco para você conseguir ter mais tempo de pensar no que você vai fazer. Então isso é muito legal para uma câmera desse porte, assim, eu acho muito interessante. Para quem não sabe, a ZV-10 também tem essa função, é muito legal. E a gente tá falando de câmeras aqui que até que são levemente parecidas, quando você não leva em consideração o corpo, né? Porque o corpo da ZV-10 é inteiramente de plástico. E outra coisa que eu acho interessante falar sobre esse equipamento aqui é que quando você tira a lente, e pra mim esse é o único defeito mesmo, tá? Quando você tira a lente aqui, ó, você tira no sensor, ó, repara aqui, dá um zoomzinho aqui pra eles verem. Ó, pertinho aqui, tá vendo? Se inscrevam no canal. Tá escrito. Como que eles põem um negócio desse aqui dentro de um sensor de câmera, gente? Que isso? Aí não é legal não, aí estraga o equipamento, já não vale mais a pena. Outra coisa legal que essa câmera tem, que infelizmente pra quem tá olhando a ZV-10 e ela pensando qual vai comprar, é o flash. É uma coisa ultra mega blaster incrível? Cara, não é, mas pode te ajudar em alguns momentos, tá? Porque tem dias que você vai fotografar que às vezes você quer fazer alguma coisa e você não tem luz. Dá algum problema, algum chabu, acontece alguma coisa, e aí quando você vê o corpo dela aqui com esse flashzinho aqui, ó, e percebe que ele tem essa opção, já dá uma salvada pra você fazer várias coisas. E o mais legal desse flash da Sony, que eu gosto muito dele, desde a primeira vez que eu comprei Sony, porque além de você ter a possibilidade de colocar um flash externo, você pode direcionar pra onde ele vai, ó. Então aqui, se eu quiser que ele vai pra frente, eu posso também jogar pra cima. E aí eu ilumino a cena ao invés de iluminar o objeto principal, assim, como luz direta. Isso é muito legal, eu acho que pode ter resultados bem interessantes. Outra coisa interessante que essa câmera tem, que é muito legal, que hoje em dia a câmera não tem isso, é um tiro no pé, é o log nativo, né? Você consegue gravar com ela até em S-Log 2 e S-Log 3 e extrair uma qualidade parecida com outros equipamentos gravados em log. Então isso facilita para quem principalmente quer fazer multicam ou quer usar a câmera tipo em outro ângulo e gravar simultâneo, ou de repente colocar uma câmera como câmera de backup. Eu acho que a 6400 tem mais essa vibe assim para quem tá
já um corpo de câmera já mais profissional, né? Mais um uso mais caro, também não é custo-benefício, mas também é uma câmera que se sai muito bem como primeira câmera, porque ela tem muitas funções interessantes, inclusive funções que eu até antes falaria como se fossem coisas ruins, que é o caso da bateria, que se você levar em consideração a bateria, de fato, não é uma bateria muito boa, tá? Essas baterias aqui costumam acabar bem rápido, mas a Sony fez uma atualização nessa câmera que ela tá gastando menos bateria, mesmo utilizando a mesma bateria da Sony A6500. Então ela é mais otimizada. Isso facilita bastante. Agora, se você quer pegar uma crop com uma bateria boa, aí eu já aconselharia você ir para uma 6600 ou pegar logo uma full frame, porque essa bateria aqui não é aquela NP-FZ100, né, que é aquela câmera, a bateria da full frame, da Sony full frame. Ela é uma bateria diferente, pequenininha, que não dura tanto assim quanto a outra, mas eu acho que assim, depois da atualização que eles fizeram nessa câmera, ela começou a funcionar bem melhor. Por último e não menos importante, a gente tem que falar do preço dessa câmera. Essa câmera aqui hoje, no mercado de usados, ela tá avaliada entre 5.500 a 6.000 reais. Eu acho que você pagar mais do que isso, você tá ficando maluco, e a pessoa que tá te vendendo mais caro do que isso também tá ficando completamente alucinada. Essa câmera aqui não vale mais que 6.000 reais, não vale. Se você for comprar nova, se você fizer questão de ser nova, você até encontra ela nova por 6.500, 6.600, e isso eu tô falando com lente, a lente do kit. Tá? Tem gente vendendo essa câmera aqui a 7 pau, usada, porque tem uma lentezinha do kit. Galera, não caiam nessa, tá? Essa câmera aqui não vale mais que 6.000 reais no mercado de usada, nunca na vida. Eu aconselho vocês pagarem entre 5, 5,5, com às vezes só o corpo vale a pena. Se você encontrar com a lentezinha até uns 6, dá pra pagar. Se ela estiver bem conservadinha, com cage e tal, tipo essa daqui, que a gente pagou mais ou menos isso. Só que assim, é uma câmera que você precisa levar em consideração que não é uma câmera nova e não é uma câmera velha, é uma câmera de meia idade, tá? Ela tá pra se aposentar, mas ela ainda pode fazer muitas coisas legais. Principalmente pro pessoal que tá comprando o ZV-10, vale a pena dar uma olhada nessa câmera, tá? Um upgrade de um valor bem próximo, que vai te entregar mais durabilidade nos seus projetos. Eu conheço pessoas que têm a ZV-10, que tá falando que ela já tá se deteriorando, peça soltando, o plástico começando a ficar rangindo. Eu não tô falando que vai acontecer, galera. A ZV-10 é uma câmera top, é muito boa. A gente pegou, testou, usou e conseguiu falar muito bem dela, não deu pra dar muitos pontos negativos, mas o corpo é um ponto negativo que precisa ser levado em consideração. As pessoas não estão levando em consideração a durabilidade dessa câmera, e aqui no Brasil as pessoas estão usando a Sony ZV-10 para casamento, para evento, para coisas assim muito grandes, e ela pode acabar não aguentando, te deixando na mão. Então essa câmera aqui é um pouco mais confiável. E, galera, e sobre as entradas dessa câmera, que eu preciso falar que isso é muito frustrante, muito frustrante. Ela só tem entrada para microfone, não tem entrada para microfone e saída de fone de ouvido, ou seja, não dá para monitorar. Ó que bacana, você não consegue monitorar. Pra mim isso aqui é um dos maiores defeitos dessa câmera, eu acho assim, de fato um negócio muito ruim, porque você não consegue monitorar o que você grava direto na câmera, então é muito ruim mesmo. Além disso, ela tem uma entrada de HDMI micro, que é uma porcaria, quebra pra quebrar, assim, é 2 palitos, tá? Eu já quebrei vários cabos nessa brincadeira aqui, e eu acho que isso aqui, essas entradas são o calcanhar de Aquiles dessa câmera. Além de tudo isso que eu falei nessa indignação, nesse ponto vermelho aqui embaixo, ele coloca pra você deixar o like no vídeo, e você não deixou o like no vídeo, aí é brincadeira, né? Aí você me deixa triste, chateado, depressivo. Deixou o like já? Agora sim, vamos voltar pro vídeo. E esses foram os 10 motivos pra você comprar a Sony A6400 2023. Eu, como release final, como consideração final, falaria pra vocês. A Sony ZV-10 é uma ótima câmera que tem assim uma estrutura muito legal, muita tecnologia, é uma câmera incrível. Mas entre a Sony A6400 e a Sony ZV-10, eu não posso falar que eu ficaria com a Sony ZV-10. A Sony ZV-10 ela tem alguns problemas, principalmente quando você vai levar em consideração comprá-la aqui no Brasil, elas vão sair basicamente pelo mesmo preço, sendo que a Sony A6400 tem muito mais qualidade na construção da câmera e entrega quase que a mesma qualidade no resultado final. Então compensa muito mais você pensar numa Sony A6400 se você achar um preço bom do que uma ZV-10. Se você achar a ZV-10 mais barata, aí eu acho que vale a pena. Se não, não vale a pena pegar a ZV-10 no lugar da Sony A6400, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado a tomar uma decisão de compra melhor e que você consiga descobrir que essa câmera pode sim fazer resultados incríveis iguais os que vocês viram nesse vídeo aqui, tá bom? Então espero que a gente tenha te ajudado a tomar uma melhor decisão de compra e a gente se vê na estrada. Valeu, viajantes!